E a gente tem um cuidado muito grande aqui, falando do nosso modelo, em adicionar insumos na operação. Hoje, para um franqueado que opera com 15 marcas, só tem 99 insumos para mais de 150 pratos. Fala galera, aqui é Rafael Silva, fundador do Lucrando com Delivery. Vim até o Espírito Santo, vocês já viram nossa websérie aqui, a Home Sushi Home, que é um baita case. E agora eu tô aqui com o Thiago e o Vitor da ATW. Prazer, uma honra conhecê-lo, viu, Vitor? Thiago, prazer, muita satisfação. Valeu. Conta um pouquinho pra galera o que é a ATW, que é aqui do Espírito Santo, um pouco fora do eixo, né? Que a galera tem, poxa, mas vocês são gigantescos. Vamos contar um pouquinho dessa história aqui. Bom, a TW é o maior dark kitchen do Brasil. A gente tem 1.200 IDs hoje, restaurantes digitais dentro da plataforma, né? Dentro do iFood. E estamos em quase todos os estados do Brasil. Recentemente a gente adquiriu algumas das marcas, né? As marcas conhecidas nossas é a Number One Chicken, que a gente está comendo aqui. A gente adquiriu o Brasileirinho Delivery, que é muito famosa no Brasil, comida na caixinha, já faz delivery há muito tempo. E recentemente a gente adquiriu também o Zé Coxinha. Então, temos no grupo quase 20 marcas, mas essas são as marcas aí. São mais conhecidos. Qual que é a função do Vitor aqui dentro do grupo hoje? Eu sou CEO do grupo e a minha função é cuidar do estratégico aí da companhia. E você, Thiagão? Além de tentar ser jogador de futebol? Isso aí, futebol só pra machucar, quebrar dedo e por aí vai. A gente continua até hoje, né? Eu também sou insistente, eu sou dessa praça aí Faz também. parte, mas obrigado pelo convite, né? É uma honra estar participando contando um pouco da nossa história aí também, participando desse projeto. E hoje eu sou um dos sócios, né? Sou cofundador e também junto com o Vitor. Sou diretor de operações, então atuo muito no suporte aos franqueados, no dia a dia da operação. Legal. Então, tocar esse projeto aí com uma porrada de loja, quase 200 lojas de operação. Então é um desafio tanto que a gente tem conseguido crescer cada mês, cada ano e meu objetivo é conseguir deixar isso aí girando. Coisa boa. Cara, e quando começou o projeto da TW? Quando ela foi fundada, que vocês idealizavam ser tão grandes? O foco era ser sempre só delivery, multimarcas? Como é que vocês foram mudando a direção? Ou tá exatamente onde vocês planejaram desde o dia que foi fundado? Como é que foi isso? A gente começou em 2017. A gente entendeu que o mercado de delivery ele vinha numa exponencial e estava não muito resolvido, né? O mercado de delivery tinha pouca gente fazendo um delivery sério. Quando a gente foi buscar nosso primeiro produto, a gente foi pesquisando no mercado e tinha muito franguinho de bairro. Franguinho na caixinha de isopor e tudo. E a gente quis profissionalizar o franguinho do delivery. Então a gente começou com o Number One, então ele começou com as embalagens personalizadas desde o início, lá em 2017. Com uma característica de ser um produto que viaja bem, porque a nossa embalagem ela mantém o produto crocante. A gente desenvolveu isso lá atrás. E a gente nasceu para ser multimarcas, a gente queria ser 100% delivery e multimarcas. Então a gente começou com o Number One, e rapidamente, quando as plataformas começaram a liberar, a gente insistiu muito para conseguir essa liberação, a gente começou a criar outras marcas e agregar no grupo. Legal. Você falou um ponto aí que você já começou com embalagem personalizada. Algum de vocês tinha experiência com negócio de alimentação antes? Sim, eu tive um restaurante. E fazia delivery? Sim, também. E mas você já chegou sabendo que a embalagem seria diferente? Já a gente entendeu que a embalagem seria um grande diferencial para impactar, né? E principalmente na época, quando os clientes recebiam os pedidos, o número de avaliações por conta da embalagem era muito alto. Muito, muito alto. Pô, vocês estão fazendo diferente, o delivery está sendo levado a sério e tudo mais. Lá em 2017, antes da pandemia, né? Antes de todo mundo agora tentar profissionalizar a embalagem. As embalagens foram desenhadas por nós também, né? Tanto o modelo de dobra, de corte e tudo mais. E hoje em dia esse tipo de embalagem está bem popularizada. Era difícil até achar quem fazia, né? Porque não tinha muito corte, não tinha muitas empresas. Eu lembro que quando começou a pandemia, que a gente estava em 2020, aí começou a bombar porque muita empresa de embalagem fazia revista, na verdade. O cara fazia revista, trabalhava com outros segmentos. Ele pegou os equipamentos dele e falou, cara, agora eu vou pro delivery, que é a única alternativa. Aí diversificou. Mas vocês faziam já aqui mesmo no Espírito Santo essa embalagem? Ou foi muito difícil achar parceiro gráfico aqui do Espírito Santo. Aí você perguntou assim, vocês já sonhavam, já esperavam ser muito grande? Então, desde o começo, até o primeiro parceiro, né, que a gente desenvolveu junto à embalagem, a gente já falou, cara, vocês abraçam esse projeto com a gente, mas o nosso projeto é muito grande.
Hoje a gente vai comprar aí 10 mil embalagens, mas daqui a pouco vai ser 100 mil embalagens por mês. E já estava vendendo para o cara o objetivo de vocês. Os caras compraram, né, o projeto e a gente tem muitos parceiros, a gente tem bons parceiros desde essa época. Cresceram junto com vocês. Exatamente. E quando vocês começaram a primeira unidade só com frango, o ponto era muito grande, era um ponto pequeno, colocou dentro de outra operação? Como é que foi o primeiro negócio? Quando eu testei, na história de vocês ali, eu vi que vocês falam que gastaram 1 tonelada de frango para acertar a receita. Isso. Assim que eu subi as escadas, tem um pouco da história de vocês ali. Como é que foi isso? Realmente jogava fora, cara, não tem condição, isso aqui tá quase bom. Aí quando bateu a receita, falou assim, agora vamos pro mercado. Demorou quanto tempo? E como é que foi essa experiência? A gente demorou quase 1 ano para desenvolver o frango, porque a gente tinha com a gente que era obrigação o frango ser muito bom. Assim, a gente não queria falar assim, nosso diferencial é o produto ser muito bom. Não, isso pra gente era meio obrigação. Sim, perfeito. Então a gente começou com produto, estudando muito produto. Então ao longo desse ano, na época eu tinha um outro negócio, o Thiago tinha uma loja de roupa, então a gente pôde com outros negócios ir desenvolvendo esse nesse tempo, né? Então foi 1 ano desenvolvendo e a gente testava mais ou menos uns 100 quilos por mês. Testamos vários maquinários, várias formas de fritar, tempo, receita. Hoje a receita é secreta, a gente fabrica e entrega aos franqueados. Então, qualquer loja do Brasil sai daqui, vocês mandam... o tempero sai daqui e o franqueado prepara com o nosso tempero. 3 temperos, né, que a gente tem. São 3 temperos, todos têm um segredo industrial de vocês. Maionese, então a gente tem vários segredos, assim, várias formas que a gente desenvolveu para conseguir ter um produto de alta qualidade. Eu estava falando com o Vitor, né? Falei, Vitor, lá em Juiz de Fora eu comprava bastante. Eu morava ali em São Mateus, a loja era numa região próxima lá, e aí dava final de semana que ia tomar uma cerveja lá, eu comprava o frango de vocês, ficava vendo o Cruzeiro tomar ataque, que naquela Cruzeiro era ruim, agora a gente tá ficando bom, naquela época a gente era bem ruim, e aí eu comprava o produto, e lá sempre chegava muito bom, realmente crocante. E a preocupação porque parou, né? Por que não tá comprando mais? É porque eu mudei para Belo Horizonte. Na verdade, agora eu moro em Nova Lima, né? Então, mas eu tô no escritório em Belo Horizonte. Mas aonde eu tenho oportunidade, assim, eu vou muito pelo tempo de entrega. Vocês falaram aqui em questão de embalagem. Eu falo no nosso canal, né, nas nossas consultorias hoje, a gente tem uma tríade, que é produto, embalagem e entrega. Que quando você tem essas 3 ferramentas de forma excelente, né, uma entrega eficiente, uma embalagem que fortalece sua marca e um produto com processo padrão todos os dias, sem nenhuma variação, você respeita o cliente, ele compra mais vezes. Eu acho que é o grande desafio como franquia hoje, né? Porque eu falei, poxa, minha experiência, Juiz de Fora, show de bola. Mas e se eu for para o Rio, será que vai ser a mesma experiência? Vocês trabalham para que sim, né? Sim, obviamente. Esse é um desafio de crescer e ser uma franquia? É um desafio imenso, né? Conseguir manter a patronização, a gente tem hoje um time que cuida só disso, que entra em contato com os franqueados, faz visita, auditoria, para conseguir manter a qualidade do produto. Mas depende ainda um pouco ali do operacional. Mas no geral, principalmente falando do Number One, que os franqueados têm o tempero enviado por nós, o sabor vai ser igual, né? E falando da unidade de Juiz de Fora, é da Gina, a franqueada nossa aí desde o início, uma das primeiras franqueadas que está com a gente até hoje. Uma franqueada bem bacana. Ela opera bem, né? E o que é que vocês fornecem de suporte para o franqueado aqui? A galera vai ver a estrutura, a gente vai mostrar, são um prédio de 3 andares, está numa área comum, a galera está aqui tomando café, tem os setores ali, administrativo, financeiro, marketing, parte estratégica, tem uma sala de reunião lá embaixo, né? Não sei se é para receber franqueados também. Vocês criaram toda uma estrutura. O que seria um diferencial um franqueado fechar negócio com a TW hoje? Bom, a gente tem toda uma jornada você perguntou assim, como é que quem a gente oferece de suporte, assim. A gente tem uma jornada do franqueado, que a gente analisa desde quando tem um primeiro lead, né, o primeiro interessado ali, como é que funciona, como é que a gente explica. A gente tenta sempre trazer muita verdade, trazer realmente como é que é a operação, para não ser assim, eu coloquei o dinheiro e quero um payback em tantos meses. Cara, não é só assim. A gente sabe que para ter restaurante, atuar em restaurante, ter resultado em restaurante, tem que estar vivendo a operação. Então a nossa jornada começa desde do primeiro contato, falando realmente como é que seria o resultado, como é que vai ser o resultado, e o que depende do franqueado para que o negócio realmente tenha sucesso. Então, começa ali no time de expansão, assinou um contrato, beleza, entra por toda a etapa de implantação, aí tem todo um suporte de como encontrar o ponto, aonde que tem que ser o ponto, qual tem que ser o tamanho, o que tem que ter, o que não tem que ter, tudo muito preparado para a loja ser bem localizada e que tenha o menor custo de investimento inicial, evitar muito custo com reforma e adaptação e coisas do tipo. Então, a gente coloca vários fatores para dar um suporte em relação a isso e aí inicia todo um processo depois de adaptação do ponto, layout, e aí começa o suporte ali, treinamento,
todos os franqueados vêm para cá, todos os franqueados vêm aqui para Vitória, conhecem esse escritório nosso, porque tem que viver, né? Realmente viver essa experiência igual você está vivendo aqui, mas o treinamento ainda mais imersivo. Legal. E aí vai para uma etapa um pouco longa assim, de treinamento, né? Desde 20 dias antes de inaugurar, que demora cerca de 120 dias de assinatura do contrato até a inauguração, e entra num ciclo de treinamento até 90 dias pós-inauguração, podemos dizer assim, que é um ciclo inaugural, que é um acompanhamento mais próximo, desde ensinar o cara franqueado a preencher a DRE, fazendo DRE, fazer um controle de estoque, toda a gestão, como contratar, como lidar com o motoboy, como gerir a plataforma do iFood, como executar boas práticas no iFood, divulgar a marca. E aí a gente tem um time grande aí de consultoria, time de implantação, diversas pessoas, né? Hoje quase 70 pessoas no time para dar um suporte ao franqueado, para conseguir entender a expectativa, como o negócio está muito bem alinhado e conseguir ter os resultados por etapas. A gente sabe que dá para bater um faturamento de 500 mil, 600, 700, dá, mas vamos entender a maturidade do negócio, vamos ajudar para entender qual que é a expectativa para esse momento e poder crescer mês a mês. Então, é um negócio 100% delivery, né, Thiago? Hoje. Exatamente. É um negócio 100% delivery. E é simples, falando um português bem claro, assim, um cara pegar um negócio sem nenhuma experiência gastronômica, ter que lidar com, acho que o grande ponto, né, colocar um produto dentro de uma bag de um motoboy. Talvez você nunca mais vai ver ele, né? Se for logística do iFood, você vê o cara uma vez. Qual que é o grande desafio que o cara teria aqui, pegando essa modalidade, e aí você já pode falar qual o perfil da pessoa que poderia ter sucesso aqui dentro. Passa um pouquinho da dificuldade, qual que é o perfil dessa pessoa que tem sucesso aqui hoje na TW como franqueado? Bom, a gente dá bastante suporte para ele saber lidar, né, com isso. Seja motoboy do iFood, seja motoboy próprio, seja motoboy terceirizado. Então a gente consegue passar bastante. A gente tem a universidade interna do franqueado, treinamento. Então, assim, hoje o nosso material está tão robusto que o principal para a gente de perfil é o franqueado que quer operar o negócio. A gente pensa bastante nisso, né? O cara que um dos sócios seja operador. Acho que qualquer negócio precisa disso, na realidade, né? Negócios que, principalmente falando de varejo, aí eu não falo nem só da alimentação delivery, mas da alimentação normal. Normalmente você precisa ter um sócio que seja operador, que seja o frente de loja, que seja o cara que realmente queira operar. Então, a gente se preocupa muito em ter um franqueado que vai estar no dia a dia do negócio. Essa, para a gente, é o principal negócio para ter sucesso aqui no TW. É que ao longo do tempo, assim, a gente, nessa caminhada aí desde 2017, a gente teve os mais diversos perfis de franqueado. Os mais diversos. Então, desde, às vezes, um cara que entrou 100% com financiamento ou com empréstimo, até um cara que entrou querendo iniciar com 7 operações ao mesmo tempo. Então, já teve diversos. Já teve casal, já teve amigos, já teve dos mais diversos perfis, assim. E a gente consegue ver, às vezes, tem casal que dá muito certo. Então, às vezes, dá muito certo casal. Às vezes, tem um cara que sozinho também consegue. Às vezes, tem a crise. A menina com 24, 25 anos sozinha botou para rodar 3 operações em São Paulo. Caramba. Então, assim, mas a gente hoje, quando faz a primeira conversa, a gente já consegue ver algumas características ali. Já por perfil, né? Mas assim, é entender quanto tempo que o cara vai se dedicar à operação. Isso é fundamental. O nosso negócio não é aquele de, vou colocar grana e vou esperar o dinheiro voltar. Não vai. Não é caixa eletrônico, né? Não tem como. Não é jogo do tigrinho? Aqui não dá, né? Não dá. É melhor investir em bolsa mesmo. Coisa boa. Cara, vamos entender um segundo ponto. Para onde está indo o delivery? Qual o caminho que o mercado está tomando? Qual que é a visão de vocês que estão desde 2017? Eu comecei em 2017 também, já tive bar, já tive cafeterias, e aí depois eu fui para a área da educação, já como consultor. Me especializei a partir de 2018 100% delivery. Eu tenho uma visão e queria entender se está um pouco na mesma direção que a de vocês. Vocês acham que o nosso mercado vai continuar crescendo? Ele vai andar de lado? Ele vai diminuir? A gente tem a dominância do iFood como principal canal de vendas. É um desafio o cara só operar no iFood? É bom? É ruim? Tem outra alternativa? O que vocês têm para falar aí? Bom, essa é a pergunta difícil, de milhões, né? Pois estou buscando a resposta, vamos lá. Cara, eu acho que sim, ser 100% iFood não é problema nenhum pra gente, né? Até porque a gente tem uma parceria muito forte, a gente tem muitos anos já operando com ele, desde 2017 a gente tem uma parceria forte. O mercado de delivery ele ainda é muito, muito pequeno, né? Se você olhar o iFood, que é uma empresa brasileira, fazer 100 milhões de pedidos, é ínfimo, né? Você tem, enfim, se pegar um estado... Eu sempre faço esse cálculo, porque um dos nossos conselheiros aqui é o Daniel Guedes. Ele trouxe até esse cálculo, ele traz esse cálculo em alguns conselhos quando ele fala com a gente. Igual São Paulo, só a cidade de São Paulo tem 11 milhões de habitantes.
11 milhões de habitantes vezes 4 refeições por dia dá 40 milhões de refeições por dia, né? De momentos de alimentação. Sim. Entre café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta ali, que seriam as principais. Então, se você analisar isso, dá 1 bilhão de momentos de alimentação só São Paulo. Você pega o Brasil, o número é potencialmente infinito. Então, assim, o mercado de alimentação via delivery ele ainda é muito pequeno. E aí, quais são os maiores desafios que têm que ser resolvidos para escalar realmente o número de pedidos? Primeiro é aumentar a conveniência, então precisa de tempo de entrega melhor. Perfeito. E segundo, ter uma gestão de logística melhor. E aí esse é o ponto que tem muita gente tentando quebrar a cabeça, que é difícil de resolver, o próprio iFood tem tentado, porque a entrega hoje é cara, né? A dependência do motoboy, os raios de entrega eles não são muito bem otimizados. Então você tem um custo médio de entrega que afeta o preço do produto e impede que um usuário normal do dia a dia, de um ticket, sei lá, de 18, 20 reais, que eu acredito que seria um ticket de volumes muito absurdos, né? Não sejam atingidos. E você, Thiago? E junto a isso também o que a gente olha muito assim a gente começou só com o Number One, né? Então a gente acreditava sim que é muito possível, a gente ainda acredita que é muito possível crescer muito ainda o Number One, mas a gente entende que só uma marca hoje, uma cozinha, é um limitador, assim, eu acho que tem mais oportunidade para aproveitar. Então desde 2018, 2019 a gente já começou a colocar mais marcas. Então a gente tem cozinhas com 15 marcas no delivery. Então a gente pode tem cliente que pede 3 vezes por dia no delivery. Não necessariamente numa marca só ou só com a gente. Mas às vezes pega um Number One no horário do almoço, aí à noite quer pedir um espalete, e aí no outro dia de manhã já quer comer um brasileirinho no almoço. E aí vai conseguindo navegar entre as marcas. Então isso a gente acredita muito. Você quer colocar mais opções da mesma empresa na mesa dele várias vezes, né? Independente até dele conhecer às vezes. Exatamente. Ele nem sabe que está saindo da mesma cozinha, mas você está atendendo, né? Exato. Você acha que esse é um caminho para todo mundo que quer focar 100% em delivery? Para a gente funciona bem assim, mas afirmar isso para todo mundo. Porque no nosso caso, sim, eu acho que e foi um diferencial. Acho que pós-pandemia, a gente vinha crescendo, acho que eu até comentei com você agora há pouco, né? Para o Number One chegar a 100, 150 mil de venda mês, era 6 meses a gente fazia, até menos. Agora, para o Number One chegar num patamar desses, se tornou muito mais difícil, né? Que tem muito mais opção. Então, quando a gente linka 2, 3, 4, 5 marcas na operação, você chega num faturamento muito bom, muito mais rápido. Talvez essa curva seja mais rápida, mas assim, a complexidade na operação, se o cara não tiver uma gestão muito boa, também aumenta bastante, né? Que é mais portais para cuidar, mais receitas e mais produtos. Então, isso. E assim, eu também acho que não é para todo mundo porque tem fatores. O principal é que se o operador não é bom, não consegue operar nenhuma marca, nenhum portfólio bem pequeno, quanto mais complexidade, pior vai ser. Na prática, pior vai ser. Então, o cara às vezes fatura 30, 40 mil, já está com dificuldade. A operação dele vai suportar triplicar o faturamento? Então, tem que entender isso. E às vezes também tem um ponto seguinte. Se a operação não está encaixada com os indicadores principais de custo de pessoal, custo de motoboy, se ele não está analisando bem esse CMV, às vezes o CMV está fora. Às vezes o cara está com full service na entrega do iFood, está com parte de indicador tudo quebrado. Quanto mais ele faturar, mais prejuízo ele vai ter. Verdade. Então, às vezes, o cara tem que se ajustar para poder crescer. Não são todos os casos, sem analisar caso a caso, mas a gente acredita muito nessa tese. Por quê? Porque a gente está conseguindo dar um suporte aos franqueados para eles poderem operar mais marcas. E aí os insumos se conversam, o cardápio se conversa. Então, a gente dá um suporte para isso acontecer, mas a gente também, às vezes, encontra alguns cases legais aí no mercado de que uma marca consegue faturar 300, 400 mil, mas a gente... Nosso objetivo, né, a gente acredita que diversificar, é um caminho maior. Diversificar é um caminho muito grande, principalmente em relação à recorrência. Eu vejo que a gente tem 2 cenários, né? Quem é muito bom de marketing, ele consegue acelerar uma marca, porque quando você tem só uma marca, você tem que ser muito mais criativo. Sim. Você tem que ser muito mais inventivo, você tem que estar chamando a atenção o tempo todo, tem que estar aberto a parcerias. Quando você é multimarcas, você consegue dividir um pouco mais esse bolo e você operando muito bem, você acaba não tendo tanta energia de marketing, mas por cada oportunidade de consumo, você cumpre ali um produto excelente, uma embalagem legal, uma entrega rápida, você vai mantendo uma base. Então, você soma vários bolos, acaba que no final fica relevante. Eu digo que tem esses 2 caminhos. Mas como especialista, hoje eu vejo que quem aprende a entregar rápido e domina os processos, ele pode fazer delivery de qualquer coisa. Então, a gente tem um caso de quem passou aqui, por exemplo, do Hélio e da Flávia, que eles pegaram uma franquia também e operaram aquilo. Veio outro produto, operaram muito bem. E eu tenho certeza de colocar 10 produtos,
pelo perfil deles, eles vão operar muito bem. Você deve ter franqueado, você fala, cara, eu posso colocar mais 15 marcas para esse cara, que ele vai operar bem, né? Então, no final, quando a gente vê uma DRE de alguém que sabe operar várias marcas, ela não é mais azul, né? Ela é melhor, ela sofre menos sazonalidades e o cara consegue diversificar. Eu acho que esse é um ponto legal, que eu acho que vocês têm um bom negócio porque vocês fazem isso. Eu vejo quem faz isso consegue. O Daniel, que vocês vão do Daniel Guedes, ele é o... Ele já teve operações, não teve? Chamava Cloud Kitchen. Ele tem o livro Cloud Kitchen e ele fundou. Digital Restaurants? Digital Restaurants, isso. Ele palestrou no meu evento em 2020 lá no Piauí. Ele é sócio do Semenzato também. Um abraço pro Dani que tá nos ouvindo aqui. Ele fica me falando, cara, em São Paulo, me avisa de tomar um café. Você falou, eu lembrei do Dani. Ele hoje é mentor, acho que é um dos sócios da Casa do Construtor, né? Um cara muito fera. Ele. Vocês estão com um ótimo mentor aqui, viu? O Dani é um cara muito bom. Ele tá no nosso conselho e principalmente pela experiência de franquias, atrelada à experiência que ele teve com Ele fez isso, ele foi pra China. Ele voltou da China com essa ideia e montou, né? E a China, eu vejo que é um mercado está funcionando muito bem, mas tem uma questão cultural muito diferente, né? Vocês acham que a gente chega naquele nível lá ou a gente está mais parecido com outro mercado? O que vocês acham? A gente vai ter nossa própria identidade aqui, porque o Brasil é diferente de tudo, né? Não é nem Estados Unidos nem China, que é um produto diferente, mas a gente precisa resolver bem a questão logística para conseguir entregar tempo e preço para conseguir escalar o número de pedidos. É o quebra-cabeça que a gente tem feito. Nossos produtos, de maneira geral, são produtos que se encaixam num ticket acessível para uma boa parte, mas a gente sempre busca formas de tornar o produto, nunca perder essa questão do produto ser acessível. É o foco de vocês, então, trabalhar, diversificar o portfólio, mas sempre tentando pegar um público C e D, seria isso? Ou você vai passar em todas as camadas? A gente tem produto para todas as faixas, com certeza. Na boa mesmo, é um produto bem amplo assim, de público, mas a gente quer muito atingir tickets que hoje o mercado não atende tão bem, né? Para isso a gente tem quebrado um pouco a cabeça em como fazer. Acredito que a gente vai lançar algumas coisas em breve que vão pegar essa classe aí. O sonho do iFood é esse canal. Eu falo pro pessoal, eu quero postar, cara, o iFood está o tempo inteiro tentando engajar, igual o iFood está no Big Brother agora. A galera vai acompanhar, né? Eu tenho a Seara, que é minha patrocinadora também, que a gente trabalha com a linha de panados deles, que também está no Big Brother, ou seja, olha a comunicação que tem para uma massa que assiste esse programa e quais as marcas estão lá conseguindo estar nos corredores de forma acessível para esse público. Você para ver hoje, com a situação do país, tem sido poucas, mas tem alternativa pelo jeito que você está falando aí, né? Vai dar para fazer alguma coisa. Você acabou de mostrar uma ali, achei aquele produto ali sensacional. O Beats. Ele é acessível e é um produto que agrada todo mundo. E ele tem um preço bom. Você mostrou ali com batata, o frango. Tem mais alguma coisa na composição? Tem molho, tem tipo, de R$34,90. Tem vários diferentes, né? O cardápio tá bem diversificado. É um baita produto. Pessoal, tentando explicar rápido, como é que é uma cozinha multimarca? Tem que ser uma cozinha maior, uma cozinha menor? Você opera 15 marcas em qual espaço? Eu explico no meu evento, eu mostro, tem gente que ainda não entende. Mas vamos ver se vocês vão conseguir explicar aqui rapidinho. Cara, a gente monta produtos todos que entram dentro da mesma linha de montagem, né? Basicamente, a gente tem 3 partes quentes na cozinha, que é o fogão, fritadeira e chapa. Esses três são a parte que talvez ainda tenha um diferencial ali dessa etapa. Dali para frente é montagem. Então, a pista de montagem de hambúrguer vai montar hambúrguer de todas as marcas e provavelmente também monta, porque isso depende um pouco de como é o layout, né? Quando cabe, monta também saladas e outras coisas nesse sentido. E a gente tem um cuidado muito grande aqui, falando do nosso modelo, em adicionar insumos na operação. Hoje, para um franqueado que opera com 15 marcas, só tem 99 insumos para mais de 150 pratos. Só em efeito comparativo, quando a gente adquiriu o Brasileirinho Delivery, somente o Brasileirinho Delivery tinha 150 insumos, uma marca. Oferecíveis na operação. Então a gente passou a ter 99 insumos que atende todas essas marcas. E mais as embalagens, que é a etapa final ali de separação e tudo mais. Então a gente faz com que a operação para o franqueado ela tenha muito cuidado de não colocar insumo para um produto só. Isso, na verdade, é proibido na nossa cozinha. Caramba, então, peraí, você comprou o Brasileirinho, foi lá e cortou uma porrada de escalas que os caras tinham. De pratos, a gente cortou somente alguns pratos que não tinham quase saída, mas não cortamos quase nada. Mas conseguiu reduzir o número de insumos? Conseguiu logo de cara, só cortando isso. Essa é uma inteligência que a gente construiu ao longo do tempo, junto com o nosso chefe Lucas, de realmente conseguir fazer com que um insumo ele navegue em vários pratos.
Reduz CMV, facilita muito gestão, porque estoque é uma coisa muito complicada, né? Quando você tem um insumo que sai pouco, ele vai ficar, o seu dinheiro vai ficar preso no estoque muito tempo. Então, tem muito cuidado de não deixar o dinheiro preso no estoque do franqueado. Todos os insumos têm que girar. Galera, pra gente depois mostrar um pouquinho, conversar com o chefe ali também, tá tentando fugir aqui, vamos ver se eu consigo pegar ele pra mostrar a cozinha de vocês. A gente tá falando de processo de cozinha, eles têm uma cozinha modelo aqui dentro do prédio, onde o franqueado vem, faz os testes, ele opera, e aí eles têm um chefe que lidera esse setor para manter o padrão de qualidade. Então a gente vai pegar esse tema final aqui e já puxar o gancho para finalizar o vídeo. Vou mostrar a cozinha depois, mas eu queria um recado final de vocês aí pra galera que tá no delivery, sobre o mercado, alguma inspiração que vocês podem passar para quem nos acompanhou aqui. Bom, eu acho que o que eu posso passar de visão é que eu vejo bastante as pessoas participando de não tendo pouco cuidado na hora de precificar o produto e de olhar as promoções que estão participando. Boa. E principalmente, né, a gente sabe o iFood que a maioria tem 90% das vendas dentro do iFood. Esse recado não é para os franqueados, porque esse é o trabalho que a gente cuida daqui, né? Mas para quem tem um delivery, você tem que ter muito cuidado para ver se não está somando desconto. O desconto da entrega grátis, mais a CI, mais um produto mal precificado. Aí acontece o que o Thiago falou, você está nesse mix todo, sua venda aumenta, seu prejuízo aumenta. Eu tenho colegas aí de delivery menores, pessoas que eu conheço que já perderam negócios por não ter esse cuidado. Então, para mim... Tem muito guru aí que não ensina isso que você falou, não, tá? E tem que começar ensinando por essa parte. O final aqui é o começo de qualquer coisa. Exatamente. Eu falo isso aí, cara. Exatamente. Baita dica aí. Eu concordo, assim embaixo. Se você não sabe olhar esse número, você não tem nem negócio de alimentação. Não tem condição. Como. E você, Thiagão? Cara, eu acho que uma coisa que a gente sempre prezou aqui, desde quando a gente começou, para mim é fundamental, assim, para qualquer negócio, mas para alimentação principalmente. Quando a gente começou, a gente falava assim, todo pedido que sai daqui, ele tem que ter uma avaliação 5 estrelas. Boa, foco. Isso aqui, satisfação. Cara, porque a gente olha, quando você vê os gurus que você falou, cara, é impressionante. Você vê algumas operações, você falou alguns nomes fantásticos, você falou o nome da Flavinha e do Hélio. Cara, os caras têm uma operação maravilhosa. Brutal. Aí você fala, pô, como é que eu faço para bater 900 mil, 1 milhão, igual os caras estão fazendo, 2 milhões, a meta deles aí até o final desse ano. Como é que a gente... assim, é muito empolgante. Mas, cara, para começar, você tem um pedido só. E agora, como é que você vai fazer? E aí você já quer fazer influenciador, quer fazer tráfego, quer fazer outdoor, quer fazer tudo que tá na rede social ali que estão indicando. Mas você consegue fazer o seu pedido ser 5 estrelas? Você consegue ter uma avaliação do cliente avaliando e comentando e agradecendo e falando que vai indicar para os amigos? Acho que a primeira coisa é que você tem que garantir isso. Primeira coisa, você consegue garantir isso, como é que você quer escalar se nem você está conseguindo? Então não adianta querer escalar com nota 4.2, 4.4, 4.5. Como se faturamento salvasse tudo, né? Cara, não adianta. Quanto menor a avaliação, menos percepção de valor tem, menor seu ticket, porque a pessoa não tem juízo de valor quando custa pouco. Mas se custa muito, ele vai ter um juízo de valor, você tem que entregar um serviço incrível. Agora, quer ficar trabalhando aqui nessa margem, você não vai ter uma rentabilidade. Aí seu ticket vai ser 25, 30, com custo de motoboy é prejuízo. Exato. Então você dá depoimento, o cara me salvou. Ele te salvou nada, ele te afundou e você não tá sabendo, né? Que aí você vai ver assim, pô, eu quero economizar. E por todo insumo que vai comprar, ele vai pegar uma promoção ali para colocar o item mais barato. E aí fica complicado para ter um produto de qualidade também. Então, aí você deixa o produto pronto, você fala, você comeria esse produto? Você comeria esse prato? Sensacional. E às vezes você não pediria. Você indicaria para seus amigos, para sua família, naquele jantar da família, você indicaria esse produto para eles? Não sei se eu indicaria. Então, irmão, rever o seu negócio. Cara, legal. Isso muito legal. Foda, Thiago. Na verdade, esse é o primeiro ponto. Eu nem falei disso, porque eu considerei já ter um produto excelente é muito básico. Né? Mas pra gente, isso. Quem fala todo dia. É o principal, né? É a tríade, cara. Produto, embalagem, entrega. 7 anos eu falei isso e tá no nosso slogan, na nossa parede, tá lá no nosso escritório. É obrigação. Produto é obrigação. Então, não tem como ter sucesso com o produto meia boca. O pessoal fala, pô, o McDonald's é ruim. Não é ruim. Mentira, não é ruim. O produto é aceitável para a promessa dele. Agora, porque nada pode ser ruim. Agora, é médio para bom? Ótimo. Mas você pega a embalagem é excelente e a entrega é extraordinária. Você sabe que 4 horas da manhã, às vezes, só vai ter ele aberto e você sai de lá em 5 minutos. Exato. Então, tudo tem esse contraponto aí. Esse é um princípio que eu acho que na gravação hoje com ele falou que o cliente, né? A gente estava lá conversando, cara, satisfazer o cliente é o ponto principal do negócio. A gente só existe por causa dele, porque o melhor marketing ainda é o boca a boca. O pessoal acha que tem que fazer tráfego. Cara, como assim fazer tráfego? Você tem que, você falou,
quem vai comer esse primeiro pedido, porque a TW começou com o primeiro cliente. Exato. A Home, o McDonald's, todo começou com o primeiro cliente. O que é que esse cara tem para falar da minha marca? É esse cara que vai popularizar o seu negócio, fazer com que o seu custo de aquisição seja mais barato. Acho que é muito pertinente a gente finalizar trazendo esses temas, porque a gente não foge muito do básico bem feito. Cara, ter um produto bem feito e com uma experiência boa, meio que é quase obrigação, mas é a única forma de crescer. Porque o marketing traz cliente, mas ele vai ser caro para trazer esse cliente. Se esse cliente não fidelizar, você vai morrer. Total. E aí, quando a gente começou o Number One, talvez até possa soar um pouco um exagero, mas a gente mandava uma caixa de bis em todos os pedidos. Uma caixa? Uma caixa de bis em todos os pedidos. Todos os pedidos, né, cara? A gente comprava caixas e caixas de bis, assim, foi assim durante os 3 primeiros meses da operação. Isso deu um buzz tão grande que... Cara, era um buzz, todo mundo falava pro outro, olha que tá vindo. Não era um bis, era 20, que acho que vem com 20, né? Olha que era tá caixa de bis. E aí, cara, isso foi um buzz no início, fez a gente pular, assim, a gente tinha a meta no primeiro mês de fazer 30 mil em 2017. A gente fez no primeiro mês 60 mil de faturamento. Isso no delivery de frango, assim, um negócio que foi surreal, foi 60 mil de faturamento nos primeiros 30 dias. E aí a gente chegou em 100 mil, assim, uma velocidade nos 3 primeiros meses. Então... Pô, baita história. É experiência, né? É qualidade de experiência. Então, a gente era nota 5, 4.9, 5. Perfeito. Isso a gente nunca abriu mão desde o início. E assim, a gente olha muito para a avaliação do cliente. A gente acredita muito, a gente nunca olha para uma avaliação e fala assim, é concorrente. Cara, legal. Pô, isso aí é foda. É a desculpa do incompetente, cara. Desculpa, mas essa é a desculpa do incompetente. Não, meu concorrente... Cara, fica pedindo, pô, seu concorrente para... Caralho, pra te atrapalhar, né? Sei lá... Você já fez isso? Eu nunca perdi meu tempo fazendo isso. Quem que vai ficar me pedindo pra avaliar, velho? Cara, sensacional. Muito bom. Isso aí, Bom, galera, é isso aí. Um pouquinho da história da TW. Se você quiser conhecer, eu vou deixar as redes sociais deles aqui, o site aqui embaixo do nosso canal. Vitor, muito obrigado. Uma honra. Peguei vocês de surpresa, eu sei aqui, mas, Thiagão... Eu nem sabia que ia gravar, né? Chegou, nem sabia. O Hélio falou, cara, vou te levar. Eu falei, se você com os caras, eu falei, cara, mas bora lá. Acho que a gente tem essa questão de querer contar história, a gente vai viajar o Brasil e o mundo através disso. Passou gente muito boa aqui, a galera do Papila, da Pokegarden de São Paulo, o Osnir hoje, que é um dos grandes cases, se não me engano, o maior do iFood no Brasil, passou por aqui. Galera da Home, os meus clientes de consultoria, a Rota, mas enfim, a galera. Então vocês vão estar nesse hall de quem quer ajudar. Acho que muito do que vocês falaram aqui, se a gente pegar e fazer cortes, talvez esse corte salve algum negócio. E esse é o nosso intuito, a pessoa ir pro lado do conteúdo bom, sem atalho. Porque se atalho fosse bom, ele chamaria caminho, né? E é clichê, mas é verdade. Tem que fazer tudo, precisa ser feito. E às vezes um dia você tem que aprender a contar estoque, aprender a fazer DRE, que você falou, a Flavinha falou disso. Ela falou assim, uma das coisas que ela mais aprendeu depois que entrou no nosso mercado foi aprender rápido. Sim. Quem trabalha com alimentação tem que aprender rápido. Então, acho que é uma lição que a gente deixa. Vocês estão aí desde 2017, mas desse tamanho, 200 lojas, vocês tiveram que aprender muita coisa rápido. Você vinha de loja de roupa, aí você tinha um restaurante, né? Sim. Mas com certeza não era 100% delivery, era? Não. É um pouco diferente, né? Sim, não era 100% delivery. Eu tive também empresa de marketing digital, mas é outra... Aí ajudou aqui também, tenho certeza dessa experiência, né? Tudo vai se somando, né? Galera, acho que é isso. Muito obrigado. É mais um episódio aqui do Lucrando com Delivery e a gente se vê nos próximos. Tamo junto. Gostou desse conteúdo? Clique nos vídeos ao lado para mais gestão, mais vendas e mais lucro.